Sempre que eu acompanho um processo trabalhista em que é necessário a oitiva de testemunhas, eu percebo que há uma preocupação muito grande, tanto em relação às partes, quanto em relação às próprias testemunhas, que têm aquele receio do que possa acontecer na audiência, do que vai ser perguntado, dos riscos. E esse vídeo é justamente para esclarecer como funciona o depoimento testemunhal, especificamente nos processos trabalhistas. Em primeiro lugar, quando se é convidado a prestar o depoimento testemunhal, é importante saber que a testemunha deve ser uma pessoa isenta e totalmente imparcial. Ela não deve estar ali com o objetivo de defender uma parte ou outra. Ela deve estar ali simplesmente para prestar o seu depoimento, demonstrando ao juiz o que viu e o que sabe. Então, suponhamos que um processo trabalhista em que se cobra horas extras, você foi convidado a testemunhar. É designada uma audiência e o primeiro passo e a primeira recomendação que se tem é chegar com uma certa antecedência. Não chegue de última hora, porque às vezes você precisa localizar dentro do tribunal onde fica a sala de audiências, onde deve aguardar o início da audiência. Então, essa antecedência é importante. Um segundo ponto é, quando se chega para a audiência, em primeiro lugar, as partes vão ser chamadas à sala de audiência e as testemunhas vão ter que ficar ali do lado de fora. Isso não é nenhum tipo de preconceito por parte do juiz ou até mesmo das próprias partes, mas isso é uma exigência até prevista em lei de que as testemunhas não podem presenciar o que está sendo discutido em um primeiro momento no processo, justamente para que isso não influencie o depoimento dela. Se lá dentro está tratando de detalhes do que aconteceu ou deixou de acontecer, o juiz quer ouvir da sua boca o que realmente você presenciou, talvez estando lá dentro no início da audiência, isso interfere, por isso não vai entrar. Entrou todo mundo na audiência, já está acontecendo, você como testemunha está esperando ali na porta e é chamado, você vai entrar com seu documento de identidade em mãos, vai sentar em um lugar adequado que o juiz vai te indicar e esse local em geral é inclinado para o juiz. A tendência das testemunhas quando entram em audiência às vezes querer virar a cadeira e sentar igual todo mundo está ali. Não se preocupe com isso, a cadeira está voltada ao juiz propositalmente, justamente porque ele não quer que você olhe para o advogado, para a parte, para ninguém. Ele quer que você olhe diretamente para ele, justamente porque ele não quer que você busque respostas de ninguém. As respostas têm que vir de você espontaneamente. Aí você sentou ali no local indicado, entregou o seu RG, ele te qualificou, colocou seu nome, CPF, perguntou seu endereço. A primeira coisa que o juiz vai fazer é te perguntar se você é amigo ou inimigo de alguém, se você quer que alguém ganhe ou perca a causa. Se você for essa pessoa, você nem deveria estar ali. A testemunha, como eu disse, tem que ser alguém imparcial. Então, se o juiz perguntar, você é amigo ou inimigo? Não, não sou amigo de ninguém, nem inimigo de ninguém. Eu não tenho nada contra a empresa. Mesmo que eventualmente você já tenha processado a empresa. Não, eu simplesmente busquei meus direitos em juízo. Eu não sou inimigo declarado da empresa. Ou até mesmo, às vezes, a testemunha da empresa fala ali que quer que a empresa ganhe a causa porque o reclamante é desonesto ou algo assim. Ninguém está ali como testemunha para defender ninguém, e sim para expor os fatos. Então, se o juiz perguntando inicialmente se você é amigo, quer que alguém ganhe, quer que alguém perca, e você disser que sim, automaticamente você vai ser desqualificado como testemunha. Se for a hipótese, é muito melhor que antes mesmo da audiência você alerte tanto ao advogado quanto à parte que te convidou para testemunhar que não tem condições de prestar seu depoimento porque você não é uma pessoa imparcial. Superado isso, o juiz pode perguntar, por exemplo, se alguém te orientou a prestar algum tipo de depoimento específico. E também não é uma coisa correta. Você não está ali para responder perguntas específicas. Não posso eu, como advogado, dizer você tem que responder que ele trabalhou todos os dias das 8 às 20 horas. O máximo que eu posso te dizer antes da audiência é você foi convidado para uma audiência em que o tema em discussão é horas extras e você tem que dizer o que você sabe.
eu não posso passar disso, justamente porque o que se busca ali é saber a verdade dos fatos. Então, outra pergunta, o advogado te orientou? Se me orientou, no máximo foi para dizer o que eu vi, o que eu sei e o tema que está sendo discutido nessa audiência. Também o advogado não vai te fazer chegar lá sem saber do que se trata. Você não sabe se é hora extra, se é acidente de trabalho, se é dispensa por justa causa, então ele vai te convidar, ou a parte, olha, estou te convidando a participar de uma audiência cujo tema é horas extras e eu quero que você testemunhe a jornada de trabalho dele que você presenciou. Ponto. Ele não vai te orientar em relação a qual é o real horário. Terminada essa primeira parte de qualificação, é normal que o juiz te ameace, mas não precisa se preocupar achando que há uma indisposição na audiência. Ou seja, o juiz mal começou a audiência e já está me ameaçando. Ele tem um dever legal de te alertar que se mentir em audiência, você está cometendo um crime de falso testemunho, poderá responder criminalmente por isso e ainda ser aplicada uma multa. Então, quando o juiz faz isso, é um alerta normal e é importante que até mesmo antes da audiência você saiba disso, mas não se preocupe que aquilo não é nenhum tipo de indisposição com o juiz. Ah, esse juiz é chato, esse juiz já não foi com a minha cara. Não é isso. Todos os juízes têm essa obrigação de falar isso. Começado o depoimento, o juiz vai fazer em primeiro lugar as perguntas que ele entender pertinentes. Às vezes ele faz, às vezes ele passa a palavra direto para os advogados. Feitas as perguntas, você tem que responder de forma mais concreta, sucinta e direta possível. E alguns detalhes é importante já chegar sabendo em audiência, que são praticamente uma unanimidade em todas as causas trabalhistas. O juiz, em primeiro lugar, vai perguntar qual foi o período que você trabalhou ou teve contato com a outra parte. Às vezes você esteve ali, por exemplo, ele trabalhou 20 anos na empresa, você trabalhou com ele só no último ano. Então já é bom chegar em audiência tendo isso em mente. Bom, eu trabalhei, não precisa saber o dia exato, mas aproximadamente entre janeiro de 2018 e fevereiro de 2020. Ter este período em mente é importante. E aí ele vai aprofundar para os demais detalhes, que aí, claro, vai depender de cada matéria, se é justa causa, se é horas extras, se ele foi assediado moralmente, se ele fazia determinada atividade ou não na empresa, e aí vai de cada tema. Também é importante, como eu já disse anteriormente, que no momento em que se está respondendo ao juiz, não se olhe para os lados buscando a resposta de ninguém, nem mesmo a eventual anotação que se tenha no bolso, olhar para o celular. Se você não souber a resposta, é muito simples, basta dizer, este eu não sei, eu não lembro. É muito melhor do que mentir ou falar qualquer coisa, ou até mesmo tentar buscar a resposta de alguém. Se você tentar isso, o juiz vai te chamar a atenção, vai falar, não quero que você pergunte para o advogado o que eu estou te perguntando. Você responde, se não sabe, não sabe. Depois que o juiz faz as perguntas, os advogados das duas partes têm a mesma oportunidade de fazer essas perguntas. E aí vem um detalhe importante também. As respostas não são dadas diretamente. Pode parecer um pouco esquisito, mas, por exemplo, eu como advogado faço a pergunta: qual era a jornada de trabalho da parte? Você não tem que me responder diretamente, a não ser que o juiz diga, responde direto o que o advogado está perguntando. Por quê? O certo é, eu faço a pergunta e o juiz te repete a pergunta, justamente porque ele está deferindo ou indeferindo a minha pergunta. Então, quando eu pergunto, ele fez qual jornada de trabalho, o juiz vai te perguntar novamente qual foi a jornada de trabalho que ele fez. Pode ser que o juiz diga, essa pergunta eu não aceito. Aí eu, como advogado, vou me virar lá com o juiz. Por isso, é importante sempre estar atento às perguntas feitas pelo juiz. Terminado o depoimento, você vai aguardar ali, pode ser o caso de assinar algum documento, ou o juiz pode simplesmente, se o processo for eletrônico, pedir que você aguarde na sala de audiência, até que se termine mesmo a sessão como um todo. Agora, com a questão da pandemia, o coronavírus, surgiu uma nova modalidade de audiências, que é a audiência telepresencial. Ela é feita por videochamada, segue basicamente o mesmo trâmite, com a diferença de que você vai estar em casa, numa sala de videochamada,
mas todos esses critérios são importantes de ser observados, ou seja, não busque a resposta de ninguém, o juiz vai estar olhando ali no vídeo se você realmente está prestando seu depoimento diretamente ou está buscando informação de terceiros. Né? E também é importante estar ali com antecedência, aguardar sua chamada. Da mesma forma, a sessão vai começar online, no momento oportuno você vai ser chamado. Então, ser testemunha em um processo trabalhista não exige maiores complexidades, é muito simples, você vai dizer o que viu, vai dizer o que sabe, se não souber, basta dizer que não sabe, que não viu, que não lembra, e agindo assim, você não vai ter maiores problemas ou complicações, e sim vai fazer a justiça de provar o que realmente aconteceu.